água administrada com capricho, produtiva, fornecendo alimentos saudáveis, seguindo os princípios de uma agricultura ecologicamente correta e preservando e reconstituindo a fauna e a flora silvestre, é o projeto idílico de muito cidadão urbano que anseia por uma aposentadoria bucólica, distante dos problemas da cidade grande. Às vezes o sonho se transforma em realidade, como aqui na fazendinha Belo Horizonte, em Jabuticabal, no norte do estado de São Paulo. Nestes 200 hectares, além do cultivo de frutas e de cana-de-açúcar, uma atividade levada muito a sério é o reflorestamento. Não aquele convencional de pinos ou de eucalipto, mas o de essências nativas, com mudas formadas aqui mesmo. Nós temos atualmente umas 150 espécies de essências nativas, fora as pioneiras, que no caso estamos botando muita frutífera para a alimentação da fauna. E temos um enfoque grande aqui em respeitar a natureza, fazer uma agricultura sustentável. Então, a mata ciliar, nós já reflorestamos toda ela. E agora estamos reflorestando essa bacia, onde algumas minas mantêm esse açude. E isso aí, aparentemente, é despesa, mas eu acredito que para o futuro, sem dúvida, há um retorno para a fazenda e para o meio ambiente, enfim, para o país. Aqui, como em toda a zona rural, havia o grave problema da falta de saneamento básico, que leva os produtores a construir as chamadas fossas negras para receber as águas servidas dos banheiros. A fossa negra, ela é um reservatório de doenças. Então, eu vou citar os danos assim que me ocorrem. Primeiro, insetos, bactérias, vermes, protozoários. Então, nós temos aí, por exemplo, a barata, cujo predador principal é o escorpião. Teríamos aí, então, a ameba, a esquistosoma sone, que está crescendo aqui em São Paulo, porque se ele for jogado numa lagoa, ele vai infectar através da pele o banhista. Teríamos aí os vermes redondos e chatos, tipo o amarelão, que imortalizou Monteiro Lobato. A relação de doenças é muito grande e o risco de sua disseminação é bastante claro para este proprietário rural. É que, embora atualmente ele se autoqualifique com muita simplicidade e orgulho como agricultor, seus vastos conhecimentos na área de saúde pública revelam sua antiga profissão de médico. Ele foi encontrar a solução para o problema na Embrapa Instrumentação Agropecuária com o Dr. Antônio Novaes. Esse pesquisador já havia desenvolvido um sistema simples e eficiente para tratar a água que entra para ser consumida nas casas rurais. O desafio agora era resolver o que fazer com a água que sai servida e costuma ir para a fossa negra. A fossa negra, ela normalmente contamina o lençol freático com as mais variadas doenças, né? E esse lençol freático é que vai abastecer o poço. Muita gente pensa que água sai da bica, não sai. A primeira coisa que nós aprendemos é que a água sai do lençol freático. E ele deve ser preservado. Um poço contaminado com coliformes fecais, ele vai provocar uma série de problemas. Então, que a gente dá exemplo, são aquelas dores de cabeça que o pessoal reclama, e diz, eu tenho uma dor de cabeça constante, isso é culpa do fígado, né? Não é o fígado. Aquilo você pode estar certo que é a contaminação do poço com um germe gram negativo, normalmente salmonelas, que provocam esse tipo de sintomas. O sistema desenvolvido pela Embrapa para substituir a fossa negra é a chamada fossa séptica biodigestora. Trata-se de um conjunto de 3 caixas d'água com capacidade de 1.000 litros cada uma, interligadas por tubos e conexões de PVC de 4 polegadas. Esse conjunto é conectado ao vaso sanitário, de onde recebe a água da descarga. Aqui foram utilizadas caixas de amianto, mas elas também podem ser feitas de plástico ou outros materiais. Nas 2 primeiras caixas, ocorre o processo de biodigestão ou fermentação. Por isso, devem ser enterradas no solo para favorecer o isolamento térmico. E as tampas, pintadas de preto, precisam ser apoiadas em bordas vedadas com borracha para manter o ambiente anaeróbico. Por essa mesma razão, os tubos e conexões precisam ser vedados com cola. E justamente pela ausência de ar
é necessária a instalação de 2 válvulas de alívio que se abrem quando aumenta a pressão no interior das caixas para permitir a descarga dos gases formados ali dentro, o que evita o risco de explosão. A terceira caixa serve para coletar o biofertilizante formado pela fermentação e decomposição da matéria orgânica nas 2 primeiras. Mas a chave para o funcionamento do sistema é de uma simplicidade genial. Então o sistema inicia nessa válvula de retenção, onde nós colocamos um balde de água de 10 litros aproximadamente, diluído com fezes de bovinos, o esterco bovino. Ele aqui é colocado uma vez por mês um balde de esterco de boi diluído em água. O segredo de toda essa fermentação está no esterco bovino. O boi, vamos lembrar o seguinte, o boi, a principal alimentação dele é capim, ou seja, celulose. Então, o rumen do boi tem uma flora que é capaz de digerir essa celulose tranquilamente. Para melhor entender o que acontece aqui dentro, a ligação que é feita com o vaso sanitário, os excrementos caem nessa primeira fossa, nessa primeira câmara, e o que acontece de importante? Aqui dentro existe vermes, uma série de bactérias, normalmente são gram-positivas e algumas gram-negativas, que têm a capacidade, por exemplo, fibra de celulose. As fezes do boi são capazes de digerir até as fibras que vêm junto com os excrementos. Nada escapa aqui. Digere praticamente tudo. Esses vermes que eu mencionei, eles são capazes de fazer o mesmo serviço que a minhoca faz na terra. A minhoca, quando se coloca esterco bovino num canteiro, começa a aparecer minhoca. Por quê? Ela utiliza o esterco bovino como alimento e transforma em humus. Aqui dentro, esses vermes fazem o mesmo papel. Ela digere a celulose e transforma em açúcar. Esse açúcar é transformado por outro grupo de bactérias em ácidos orgânicos. São ácido lático, ácido acético, propiônico, etc. E esses ácidos são desdobrados por outras bactérias, normalmente em gás carbônico e metano. Essa seria a sequência. E o que vai atingir a terceira câmara é aquilo que nós chamamos de adubo orgânico. E o mais importante, nós temos uma matéria orgânica completamente isenta de coliformes fecais. Nós temos presença de bactérias, tem coliformes ali? Tem, mas não são aqueles coliformes problemáticos. O sistema é muito simples, mas sua eficiência depende da observação de diversos detalhes que vale a pena realçar. A perfeita vedação para impedir a entrada de ar é também uma questão de higiene, porque evita a presença de moscas e outros insetos. Se isso estivesse fermentando em presença de ar, teria um mau cheiro horrível. E aqui nós podemos ver, ou podemos constatar, que não existe odor. O sistema de interligação entre as caixas também é de importância fundamental para a eficiência do processo. Os excrementos, eles entram por cima da água, né? Eles sofrem a digestão e vão para o fundo. No fundo, eles vão pegar um tubo com a curva e eles vão passar, então, caminhar para a segunda câmara. E essas manchas verdes, mais claras que nós estamos vendo, é produto da movimentação de gases. Então, esses gases borbulham o sistema e revolvem essa parte mais baixa. Com isso, não há um entupimento entre as câmaras. É um sifão, né? Isso aqui é para poder absorver o material do fundo. Se nós fizéssemos a conexão toda em cima, não haveria esse sistema não funcionaria dessa forma, porque a matéria passaria praticamente sem ser digerida. Esse é um detalhe importante que deve se observar na construção. Sempre a entrada da câmara por cima e a saída com um sifão para permitir que se pegue o material do fundo. São bem nítidas as diferenças de cor e movimento do líquido contido nas 3 caixas. Na primeira, é muito grande a quantidade de micro-organismos digerindo a matéria orgânica para transformá-la em humus. Na segunda, onde o processo de digestão já está mais avançado, o movimento diminui pela menor quantidade de alimentos e, em consequência, menor população de micro-organismos. E na terceira, onde o biofertilizante está pronto, não se percebe movimento e é total a ausência de coliformes fecais.
Para melhor evidenciar o contraste, o Dr. Novaes mostra, com o uso de uma lupa, a intensa atividade de biodigestão numa amostra do líquido coletado na primeira caixa. E quando observa na lente a amostra do efluente da terceira caixa, a eficiência do sistema é comprovada. A tela do monitor não revela nada. A fossa séptica biodigestora desenvolvida pela Embrapa é das poucas tecnologias geradas por órgãos de pesquisa que podem e devem ser adotadas em todas as propriedades rurais, independentemente das atividades a que elas se dediquem, ou pelo menos em todas onde haja uma casa de moradia. Mas esse sistema, além de resolver o problema de saneamento básico, ainda traz outra grande vantagem: a produção de adubo orgânico de alta qualidade a custo zero. Ou seja, transforma em biofertilizante um material poluente e causador de doenças que inevitavelmente existe em toda a propriedade rural, os dejetos do vaso sanitário. O líquido contido na terceira caixa pode ser manejado de duas formas. Esse líquido que está aqui é um perfeito adubo. Adubo de altíssima qualidade, com substâncias úmicas perfeitas e que se presta tranquilamente para colocar em plantas. Se não desejar pegar esse material para botar em plantas, alguma coisa desse sentido, ela pode ser, embaixo nós colocamos uma camada de pedra, colocamos uma telinha bem fininha, essas telas de nylon de mosquito, depois colocamos areia. Então nós vamos fazer um filtro. Esse filtro permite que a água que sai dessa câmara, que volta para a natureza, volta completamente limpa, sem nenhuma matéria contaminante, né? Principalmente os coliformes fecais. Nesse balde, nós vamos simular o que poderia ser feito dentro dessa última caixa, ou seja, um filtro de areia. Aqui embaixo nós temos uma camada de pedra, depois cobrimos a camada de pedra com uma tela fina, essa tela de mosquito, né? Tela de nylon, e completamos então com areia fina. Isso aqui permite a filtragem, ele retém as substâncias mais grossas aqui em cima e permite que a água que saia aqui nessa torneira seja uma água limpa, que pode ser devolvida para a natureza, clara, perfeita, né? Bem límpida e isenta de germes patogênicos. Quer dizer, essa água que seria devolvida para a natureza. E o que fica retido aqui nessa camada de areia, ela pode ser depois então raspada e usada como adubo, tranquilamente. Quer dizer, não se perde nada nesse sistema, essa é que é a verdade. Uma simples comparação visual evidencia o efeito da filtragem no líquido contido na terceira caixa. Para se assegurar das características desta água, o proprietário recorreu à assessoria técnica da Cooperativa dos Plantadores de Cana de Guariba. Nós analisamos periodicamente, mensalmente, essa água. Na primeira análise, nós encontramos 3 coliformes fecais por 100 ml de água, conforme a análise que nós fizemos. Em seguida, nós repetimos nova análise, só que coliformes fecais ausente, já não existia mais coliformes fecais. Repetimos e mensalmente nós viemos analisando essa água e constatamos a ausência de coliforme fecal. Coliforme total existe, porque é um húmus, é fezes bovina, mas coliforme fecal ausente totalmente, portanto, é uma água que não polui o meio ambiente. Outro tipo de análise foi feito pela Embrapa para medir o estágio de umificação desse efluente. O objetivo é avaliar a qualidade da matéria orgânica para ser usada como fertilizante. Quando você coloca uma matéria orgânica não umificada no solo, os micro-organismos nos solos necessitam, para decompor esse carbono, nitrogênio. Se você tem muito matéria umificada, matéria orgânica não umificada, você tem muito carbono e pouco nitrogênio. Ou seja, os micro-organismos têm muito trabalho e pouco alimento. Então o que eles fazem? Eles retiram o nitrogênio do solo para decompor esse carbono. Nitrogênio que seria absorvido pelas plantas, principalmente na forma de nitrato. E hoje sabe-se que o nitrogênio, além de ser caro, é um dos micronutrientes que mais limitam a produção da maioria das culturas. É limitante a produtividade da maioria das culturas. E como a gente fez isso? A gente ia em análises espectroscópicas, utilizando o equipamento da Embrapa, de ressonância paramagnética eletrônica, e nós observamos, né, que o grau de umificação está adequado para uma aplicação direta no solo. E os resultados que a gente obteve fazendo essa análise espectroscópica
mostrou então que na primeira caixa você tem um material pouco umificado. Na segunda caixa já observou-se um aumento da umificação. Na terceira caixa, quando se retira efetivamente o efluente para ser aplicado no solo, mostrou-se um estágio de umificação bastante adiantado, indicando a possibilidade de você aplicar no solo sem trazer prejuízos para os vegetais. A última etapa é a avaliação prática do efeito do efluente nas plantas. Para isso, foi demarcada uma área experimental no pomar de macadâmias do Dr. Aleudo. Na saída da terceira caixa, é instalado um registro para liberar o líquido que é conduzido através de uma mangueira até o tanque engatado no trator. Dessa forma, seu Avelino, o administrador, aplica o fertilizante nas mudas que estão sendo avaliadas. As plantas testemunha recebem adubação química convencional, mas também são irrigadas com água. É que a consistência líquida do efluente promove uma fértil irrigação. Por isso, é preciso equiparar a suplementação hídrica dos dois tratamentos para não distorcer os resultados. A imagem mostra melhor do que as palavras. Essa primeira linha aqui, ela não tem efluente até aquele primeiro marco, ali amarelo. Dali para frente foi aplicado o efluente. Então os senhores podem ver essas mudas com menos folha, folhas mais claras e também com a requeima, ou seja, folhas com a bordadura marrom. Sinal de que o efluente deu uma proteção grande à parte, vamos dizer, da fisiologia da folha. Quer dizer, mantendo a sanidade por um período maior. E está bem evidente que essa parte tratada só com efluente, sem adubo químico, ela está bem melhor do que aquela que só recebeu adubo químico e água. Na fazendinha Belo Horizonte, a questão do tratamento de água foi resolvida. O pomar apresenta excelentes resultados com a aplicação de um fertilizante de alta qualidade. Mas parece que nunca se consegue agradar a todos. O senhor Avelino, nosso administrador, está meio chateado com o Dr. Novaes, porque ele quer aplicar o efluente aonde está sendo só o adubo químico. E eu tenho falado para ele, pela ciência a gente faz qualquer sacrifício. Mas como ele ama muito as coisas aqui, ele não se conforma com isso, que está maltratando as plantas, porque não dá o efluente para elas.